nos desafia a nós pensarmos e a não só pensarmos, mas a aplicarmos algo na nossa vida, isso se torna duplamente desafiador. Já é desafiador a gente estudar a Bíblia. Mais desafiador ainda é quando você tem que estudar a Bíblia sobre algo que Deus está trabalhando com você. E vocês sabem que eu sou bastante curioso e gosto bastante de estudar, de pesquisar. E aí quando você começa a estudar e pesquisar, e Deus começa a dizer para você, você vai pesquisar uma coisa agora que eu quero que você pesquise, porque eu quero que você entenda isso na sua vida. Aí o papo fica um pouco mais reto, e a perspectiva fica um pouco mais próxima, e a gente começa a olhar então para essa questão de um outro jeito, de um jeito talvez um pouco mais agudo, talvez um pouco mais ácido para nós mesmos, E isso para mim tem sido essa experiência. E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, já tem uma semana e meia mais ou menos, eu comecei pensando sobre o que eu entendia sobre isso. Eu comecei lendo o texto de Lucas 15, onde está a parábola do filho pródigo. E eu queria estudar sobre o perdão, e eu entendi que era Deus que tinha colocado aquilo no meu coração. E eu não sei quantos de vocês já passaram por isso na vida de vocês, mas é muito difícil quando a gente não se sente perdoado por Deus por alguma coisa. Não sei se você já passou por essa experiência ou não, talvez não, seja uma coisa de alguns de nós e não de todos. E é difícil quando você não consegue sentir isso. E aí já começam as questões, será que eu tenho que sentir ou será que eu tenho só que aceitar? Será que é assim mesmo que é ser perdoado? O que é ser perdoado? O que é o perdão? O que é iniquidade? O que é todo esse lance todo? Por que a Bíblia tem esses nomes tão difíceis, Que parece o nome de animalzinho de estimação, algumas coisas, Fica assim, nossa, que nome é esse? O que isso significa de verdade, E aí eu então comecei a estudar, a pesquisar e a ouvir também pessoas que já estudaram esse assunto, Aí eu ouvi Erovaldo Ramos, eu ouvi Paulo Júnior, eu ouvi alguma coisa Borges, eu ouvi aquele outro muito bom de tradução da Bíblia, eu esqueço sempre o nome dele. Se eu lembrar durante o tempo eu falo, Mas um outro que eu gosto muito de ouvir, Hernandes Dias Lopes e todos esses homens. Então o que eu vou pregar hoje Ciro não é... Moreira? Esse eu não ouvi. Esse não. E tantos outros que eu ouvi que falam sobre esse tema, o perdão, O que significa o perdão? Qual a perspectiva de perdão? E o que eu achei interessante é que de todos eles, apenas 2 não falaram sobre a parábola do filho pródigo quando falaram de perdão. E aí eu achei muito interessante essa coincidência, entre aspas, de todos tocarem nesse assunto e nessa forma que a Bíblia descreve o perdão. E eu reconheço que é um assunto complexo, mas que quando Deus nos coloca diante desse assunto, nós não podemos resistir a ele. E precisamos entender o que ele está querendo nos dizer. E aí, para pensar e sentir como Jesus é uma coisa mais difícil, Que aí você tem que se colocar naquele momento a pensar sobre o que os textos dizem, o que esses pastores pregaram, o que Deus está falando no seu coração e qual o caminho que você vai seguir da sua descoberta pessoal e daí, mais do que isso, para transmitir à igreja. O que Deus está querendo que eu fale sobre isso para a igreja? Será que não é uma coisa que é eu que estou querendo aprender e estou dizendo que Deus quer falar com a igreja? Será que não é uma coisa para mim só? E eu tenho aprendido, por exemplo, quando eu preguei algum tempo atrás sobre 1 Coríntios 13, eu preguei sobre o amor difícil. Porque tem um amor difícil que a Bíblia descreve. E o amor de 1 Coríntios é um amor difícil. Você lê 1 Coríntios 13 e você começar a dizer, então quem ama é isso aqui? Aí você começa a dizer, eu acho que então eu estou com um probleminha aqui no meu conceito de amor. Não estou conseguindo entender muito bem o meu conceito de amor. A mesma coisa acontece quando a gente olha um pouco mais de perto para o perdão. Talvez no começo fique um pouco confuso para você. Eu só peço que você me siga até o final e que você tente entender, e aquilo que você entender já vai ser diferente, já vai ser suficiente para o seu coração olhar para esse assunto de outra forma. A parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, me dá a sua parte da fazenda que me pertence. E ele então repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu em terra longínqua, desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou então a padecer por muitas necessidades. Chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam.
mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Caiu ele então em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizer-lhe então: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me então como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então o filho começou a dizer: pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai interrompe, mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam-lhe, e coloquem-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazer então um bezerro cevado e matar, e vamos comer e vamos nos alegrar, porque meu filho que estava morto reviveu, que tinha se perdido foi achado. E começaram então a se alegrar. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele, indignado, não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento. E tu nunca me deste um cabrito para celebrar e alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe um bezerro cevado, e disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegrássemos e nos regozijássemos por teu irmão, que estava morto e reviveu, que tinha se perdido e foi achado. Então guarda bem esse texto e guarda a seguinte questão. O pai disse, o filho disse, no meio da sua perda: eu vou até a casa do meu pai, vou dizer a ele: me perdoe, né? Me receba e me trate como um de teus empregados. Ele conseguiu falar a primeira frase: pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. O que o pai fez? Cortou ele aí. Ele não conseguiu dizer: trata-me como um de teus empregados. Guarda isso no seu coração, lá na frente nós vamos poder voltar um pouquinho a isso. E tem outra coisa. Dentro da perspectiva existia um filho que errou muito, se arrependeu e foi recebido, e o outro que acertou tudo, não se arrependeu e não pôde alcançar o perdão. Então tem duas cenas, pelo menos aqui, importantes para a gente ler. Eu percebo que nós travamos em duas questões bastante difíceis em relação à questão do perdão. O como nós devemos perdoar, né? E além do como, por que nós devemos perdoar. Essas duas coisas para nós são muito difíceis de serem entendidas. E por isso nós patinamos tanto às vezes com Deus. Como que eu vou encontrar perdão e por que Deus vai me perdoar em relação a isso se eu continuo fazendo ou se eu tenho essa dificuldade na minha vida. E aí nos surge uma pergunta: eu devo perdoar? Quantos de vocês poderiam me responder essa pergunta? Nós devemos perdoar? Sim ou não? Sim. Não. A pergunta está errada. Nós não devemos perdoar. Nós podemos perdoar. E isso nós vamos descobrir juntos. E eu achei isso uma descoberta bastante interessante. A grande questão começa lá no Gênesis. No Gênesis nós olhamos a conversa entre a serpente e a mulher. O que a serpente propõe para a mulher? Olha, Deus criou um negócio aqui que vai abrir os olhos de vocês. E vocês vão ter conhecimento do quê? Do bem e do mal. Certo? Até aqui estamos juntos. Aí o que acontece? A mulher atraída diz o quê? Puxa, isso me parece interessante. Vou provar desse fruto. Ele vai fazer de mim alguém que vai conhecer o bem e o mal. O que a mulher e o homem conheciam até que eles comeram o fruto? Só Deus. Todos os dias eles tinham comunhão com Deus. E eles ampliavam, aumentavam, fomentavam, cresciam no seu conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus foi substituído na vida deles pelo quê? Pelo conhecimento do bem e do mal. Ou seja, no coração deles, eles começaram a mudar um pouco aquilo que estava no coração deles. Até postei isso no nosso grupo da igreja. Eles mudaram
a perspectiva que eles tinham agora, eles trocaram ela, né, essa perspectiva, por alguma outra coisa chamada expectativa. Então, a perspectiva era a seguinte: Deus vem todo dia, eu converso com Ele, eu alimento a minha comunhão com Ele, Ele vem, Ele me dá, né, a presença dEle, eu cresço nesse conhecimento de Deus todos os dias. Satanás vem e propõe, se vocês comerem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer com vocês? Os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão ter uma outra visão. Ou seja, esse lance do conhecimento vai se transformar em algo muito maior. Então eles trocam a certeza do conhecimento de Deus por uma expectativa de que algo novo vai acontecer com eles. Está dando para entender o meu raciocínio, mais ou menos aí de onde eu estou caminhando? Aí eles, né, aceitam essa proposta. E o homem, quando peca, presume, aceita essa perspectiva, trocar essa perspectiva pela expectativa do acerto e do erro. Satanás pressupõe que o controle do erro vai garantir a eles o acerto. Ou seja, se eu souber o que é bom e o que é mal, eu não vou errar. E aí eu pergunto, antes de eles terem essa perspectiva do que era bom, essa expectativa do que era bom e mal, eles estavam errando? E agora, depois que eles comem o fruto, o que acontece? Eles começam a viver em erro, em iniquidade. Isso não deu certo. Satanás veio e disse para eles: se vocês souberem a respeito do futuro, isso vai trazer para vocês uma liberdade garantida. Se vocês tiverem o conhecimento do bem e do mal, se vocês tiverem a expectativa de que algo lá vai acontecer, vocês vão poder decidir antecipadamente. E vocês vão poder se guardar, e vocês vão ser como Deus, vocês vão ter o mesmo parâmetro, vocês vão ter esse poder que Ele também tem. E aí isso fez com que eles abandonassem o conhecimento de Deus. E aí é muito interessante porque é bem exatamente isso que vai se desenhando na história. Cada vez mais o homem vai fazendo o que em relação a Deus? Vai se distanciando mais. Ué, mas ele agora não conhece o bem e o mal? Não era para isso gerar nele agora uma previsão de que aquilo ali é mal, aquilo ali é bom, então eu vou escolher o que é bom e eu vou deixar o que é mal? Em teoria era para isso acontecer. Só que o que acontece é o contrário. O homem começa a se afastar de Deus e o homem começa a viver uma vida errada. Então nós precisamos começar a entender que a relação que Deus estabelece com Adão e Eva é uma relação de conhecimento de Deus para aprender em relação a Deus, independente de estar certo e errado. Deus queria que o homem ficasse apenas com o conhecimento de Deus. Isso o livraria do erro. Mas o homem escolhe ter o entendimento de certo e errado, que Deus disse: esse conhecimento não está ainda para vocês. Não é para vocês acessarem isso. A partir do momento que você acessou isso, o que acontece? Vocês estão condenados à morte. Não é? Quando isso acontece, eles trocam então essa perspectiva que era de conhecer cada vez mais a Deus por uma expectativa de que algo diferente aconteça. Quando na realidade nós estamos aqui para garantir que o erro do outro não comprometa a nossa relação. É um pouco filosófico esse começo, espero que você vá me acompanhando e tentando entender um pouquinho isso, né, para a gente chegar onde eu quero chegar. Nossos erros causam constrangimento. Sim ou não? Quando você erra, causa constrangimento? Sim. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles erraram? Ficaram constrangidos e se esconderam. Então, ao invés do conhecimento do bem e do mal os trazer para perto de Deus, o conhecimento do bem e do mal os levou para longe de Deus, e quando os levou, causou constrangimento. Esse constrangimento estava os afastando da presença de Deus. Ele começou a comprometer a comunhão. Aí, na perspectiva de Deus, né, Deus queria que o homem vivesse apenas o hoje. Olha, Deus desceu lá no final da viração do dia. Deus teve uma conversa com Adão e Eva. Você vê em algum momento alguma preocupação deles com o dia de amanhã? Tinha. Nossa, amanhã eu quero ver. Eu estou com 15 animais listados aqui para dar nome. Nossa, estou com uma preocupação, não sei que nome que eu vou dar para esses outros 15 animais. Você vê Adão com isso?
Você vê Adão preocupado, puxa, aquele brócolis, eu plantei, mas o brócolis não vai nascer porque não deu água suficiente para ele. Tem essa preocupação? Tem a preocupação de que vai faltar comida no armário de Adão? Eva está preocupada que ela não tem sapato para sair? Não tem preocupação com amanhã. Por que não tem preocupação com amanhã? Porque a vida deles era Só aquele dia. E Jesus diz isso. Basta cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã vai trazer com ele o seu próprio cuidado. Ou seja, viva um dia de cada vez, como era para viver lá no Gênesis. Mas quando o homem desobedece a Deus e come do fruto lá do conhecimento da verdade, do bem e do mal, o que acontece? Ele perde a perspectiva. Aí não se escandalize com o que eu vou dizer, essa frase não é minha, mas eu achei ela muito interessante. Deus criou hoje, foi lá o diabo e criou amanhã. Ou seja, Deus tem a perspectiva de que você viva com Ele e conheça Ele de uma forma íntima e profunda hoje. E que você viva no hoje. O diabo já colocou amanhã em que sentido? Você já deita hoje se preocupando com o amanhã e não vive o hoje. Então já começa a mudar um monte de coisa na perspectiva que o homem tem em relação à vida. Isso começa a ficar um pouco mais difícil para o homem lidar. Na perspectiva de Deus, o hoje era suficiente. Mas preste atenção. Ele diz assim: no dia em que vocês comerem, acontecerá. Ou seja, ele está pressupondo que eles vão acertar. E eles pressupõem que vão acertar. Bem, agora a gente vai ter conhecimento para acertar. Então eu presumo que eu vou estar certo. E o que acontece? Eu estou certamente errado. Então ao invés de eu acertar, eu agora vou caminhando para o erro. Eu não vivo o hoje. Eu projeto o futuro com base nas expectativas para compensar minhas frustrações. Eu começo a viver o amanhã em cima de uma perspectiva que, no fundo, eu sei que não é correta e que eu não vou alcançar. E aí eu me frustro e o amanhã tem cara para mim de frustração. Ou eu estou compensando a frustração, ou eu estou colaborando com uma expectativa. E é muito interessante que aí entra o que a Bíblia chama de equidade. A Bíblia diz que o justo vai herdar a terra. Quem é o justo? A Bíblia diz que em Jesus nós fomos justificados. O que é uma pessoa justificada? Uma pessoa que não age mais com injustiça. E que não tem na sua vida mais a injustiça em relação ao seu pecado. Ela vai ser uma pessoa que agora vai viver em equidade. Ela vai saber dar a cada um aquilo que o outro necessita. Repita para quem está do seu lado. Equidade é dar a cada um o que ele necessita. Então, é a forma mais justa de tratar o erro. Dentro da sua proporcionalidade. Paulo diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça vem para cobrir, através do amor, uma multidão de pecados. Então nós estamos falando aqui de algo que cada vez mais degringolando, através das escolhas que começaram lá no Gênesis. E aí acontece o seguinte: o ser humano começa a aprender a ser leal ao erro e infiel a Deus. Acontece o seguinte, dentro de uma relação, por exemplo, vamos pegar lá no comecinho, Caim e Abel. Deus pergunta para Caim: onde é que está teu irmão? O que o mal criado responde para Deus? Eu sou babá de marmanjo, por acaso? O que eu tenho que ficar cuidando da vida do meu irmão? Mal sei cuidar da minha vida, vou cuidar da vida do meu irmão? Não tem nada a ver com o meu irmão. E aí ele acaba revelando, nesse sentido, o como ele já está tomado de iniquidade. Porque, na verdade, a presença dele na vida do seu irmão era para garantir, sim, entre ele e seu irmão, uma relação de amor e de cuidado um com o outro. Gente, eles eram em quantos? Inicialmente. Quantos irmãos? 2 irmãos. Qual que era o desejo e qual que é o desejo de um pai entre a sua família com seus irmãos? Que acontece o que com os irmãos? Que se matem um ao outro? Que o pai pergunte: cadê sua irmã? Eu sou babá de marmanjo? Tá escrito babá aqui na minha testa, que eu tenho que saber onde está meu irmão? Como é que ele está? O que ele está fazendo? Já é grande, já é vacinado? Deixa ele que cuida da vida dele.
E aí Deus faz o que com Caim? Deus dá uma bronca no Caim. E fala, cara, você não entendeu nada mesmo? Olha o que você está fazendo. Era para você ser suporte para o seu irmão. Era para você ser aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que está junto. Mas você não está fazendo isso. Você está sendo leal na iniquidade do seu coração. Você escolheu ser leal ao seu ressentimento. Você ficou magoado por alguma coisa que você viu ele fazendo e dentro de você nasceu uma raiz de amargura, Caim. E a tua raiz de amargura vai ser o teu final. A tua raiz de amargura está trazendo para você a esterilidade. Está trazendo para você o cerceamento da vida. Eu sou fiel a uma pessoa quando eu entrego a ela a minha fidelidade, independente do seu eu. Não foi o que Deus fez conosco? O que a Bíblia diz sobre a fidelidade de Deus? Que Deus é fiel conosco, mesmo nós não sendo com Ele. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? A Bíblia está dizendo o seguinte: quem de vocês conhece a ferramenta chamada prumo? Para que serve um prumo? Para alinhar? Não. Para que serve o prumo? Para ver se a parede não está torta. Certo? Você põe o prumo na parede. O que o prumo vai acusar para você? Se ela está reta ou se ela não está reta. O prumo está ali para trazer um padrão, uma direção. Né? O prumo vai ficar ali. Eu posso mover a parede para o lado que eu quiser. Se eu botar o prumo, o que ele vai mostrar? A sua retidão. Nós podemos fazer o que nós quisermos e errarmos da maneira que for. Deus muda por isso. Ele permanece sendo o mesmo. A Bíblia chega a dizer a respeito de Jesus agora que Jesus Cristo é um ontem, outro hoje e será outro amanhã. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele o será eternamente. E se nós formos infiéis a Ele, a Bíblia diz que todavia Ele permanecerá fiel. Ou seja, Deus está disposto sempre a nos receber para nós usufruirmos de um perdão que Ele já nos deu. Eu estou errado nisso? Não. O que aconteceu antes? O que foi liberado antes? O perdão ou o arrependimento? Biblicamente, o perdão. Você sabia que o perdão existe antes de você se arrepender? A Bíblia diz isso sobre Jesus. Se não fosse assim, eu pequei hoje. Jesus teria que morrer amanhã, para que o perdão existisse amanhã, então eu acessasse isso. Como Jesus já morreu, o perdão está disponível. Como que eu acesso o perdão? Ah, pastor, você tem que acessar o perdão pedindo perdão a Deus. Não, você tem que acessar o perdão confessando sua falta. Você está me acompanhando? O que Tiago diz? Peçam perdão uns aos outros para serem curados. É isso que Tiago diz? O que Tiago diz? Confessai as vossas faltas, culpas, uns aos outros, para serem sarados. Nós chamamos isso de perdão, mas não é. Depois eu explico por quê. Isso é confessar a minha falta. Então assim, Mário, sabe, eu pequei contra você, irmão. Né? Eu vi umas balas ali no console do seu carro ali, e eu gosto daquelas balas que você tem ali, eu botei no meu bolso e eu comi as balas. Então, eu preciso que você me perdoe. O que eu estou fazendo com o Mário? Eu estou dizendo, eu cometi um erro, mas você é obrigado a aceitar que eu errei contigo. E aí você é obrigado pela palavra a me perdoar. Isso é o pedir perdão tradicional que todos nós temos aprendizado para fazer. O que a Bíblia diz para eu fazer? Mário, você é meu irmão, meu amigo, nós temos desenvolvido um relacionamento legal e eu cometi uma falha com você. Eu fui lá no seu carro, peguei as suas balas, eu comi elas, não falei nada, eu roubei você. Eu só queria confessar para você, meu irmão, eu estou arrependido. E eu roubei aquelas balas que tinham lá.
e para aqui. Quando eu faço isso, o que eu faço? Eu acesso um perdão que já me foi liberado. Eu tiro aquilo de sobre mim. Fica ainda a tristeza, a angústia, né? Eu vou ter que refazer a confiança com ele. Fica, tudo isso fica, é parte do processo. Mas em relação ao perdão, o que aconteceu? Eu já acessei esse perdão. Ele já me foi dado. Eu já acessei ele diante de Deus. Se o Mário achar e o que ele achar, isso aí acontece aquilo que a gente fala. A partir daí é com quem? É com ele. O que ele vai fazer com esse monte de sentimento, né, e a falta do doce que ele vai ter, é um problema dele. Mas aqui comigo, o que eu fiz? Eu cheguei diante dele e eu confessei a minha falta. Eu não justifiquei, eu não disse por que eu fiz, eu não tentei explicar, eu só disse, eu roubei você. Foi isso que eu fiz. Queria que você orasse junto comigo, se a gente puder orar junto, né? A gente vai orar e eu vou diante de Deus dizer, eu estou falho. Sabe qual que é o grande problema disso? É que precisa de muita humildade para chegar nesse ponto. E o fato é que a gente não é muito humilde, certo? A gente prefere ser leal às nossas injustiças do que a gente perdoar e ser fiel àquilo que Deus nos disse. Isso nós experimentamos na nossa relação com Deus. A gente não ora. Aí um dia você ora e você chega como diante de Deus? Todo constrangido, sabe o que é, Deus? Aqui eu ando meio ocupado. Minha mente aí, né, e tal. Então assim, né? Você acha que Deus não sabe de nada disso? A gente chama isso de honestidade, mas na verdade o que a gente está querendo fazer? Tem uma pena de mim aí, né? Vamos justificar minhas faltas aí. Eu tenho atestado, né? Tá aqui. Você acha que Deus quer isso de você? Não. O que Deus quer é o teu reconhecimento. Deus, de novo, eu estou sendo desonesto com você. Eu queria ter feito, no fundo do meu coração eu queria, mas eu priorizei outras coisas e essa é a realidade. Eu tenho escolhido outras coisas, eu não tenho escolhido o Senhor. E é isso. Eu vim aqui para dizer ao Senhor a verdade sobre a minha vida. Eu estou fazendo uma coisa que eu não deveria estar fazendo. E aí eu descobri, eu achei bem interessante, é que quando nós escolhemos a lealdade, a nossa perspectiva, nós criamos problemas no nosso relacionamento. Então, por exemplo, por que eu fico magoado com o Mário? Ou melhor, por que o Mário ficou magoado comigo? Em relação às balas. Porque eu não fui o Cleverson que ele achou que merecia. Você entendeu meu pensamento? Então, tipo assim, eu esperava mais de você. Esperava que você não roubasse minhas balas. Esperava que você não me roubasse. Era isso que eu esperava de você. Esse discurso parece que é o discurso de quem? Que nós lemos lá no texto. Não é o discurso do menino certinho? Eu faço tudo certo e ele faz tudo errado. Então, esse aí não é o ideal que eu esperava de pai. Você é um pai que não corresponde às minhas expectativas. Porque você tinha que ser melhor comigo do que com ele. Olha como você está sendo com ele, olha como você é comigo. Eu faço tudo certo e ele faz tudo errado. Como é que fica, Deus? Peraí. Iniquidade, porque eu acho que eu estou medindo ele com a medida certa. E na verdade eu estou medindo com a medida errada. O amargurado nada mais é do que um merecedor frustrado de um pressuposto desgosto, desapontamento. Ele se sente no direito de receber o reconhecimento. E quando o outro não o entrega, então ele se sente munido de armas para dizer, você não é aquilo que eu mereci. A gente às vezes vai diante de Deus assim. Você já foi diante de Deus contrariado com uma coisa que ele fez que você não queria que ele tivesse deixado acontecer ou que ele tivesse feito? Qual foi a sua posição diante de Deus? Foi a posição de assim, olha, eu estou um pouco triste com o que você fez ali, queria entender um pouquinho melhor. Foi assim que você chegou? Como que você chega quando alguma coisa... Quando o Deus não é o Deus que você esperava? Você chega lá e diz assim, qual é a sua? O que eu te fiz
fiz, Deus? Você está agindo desse jeito comigo? Qual é o seu problema? Você sabe que isso não é uma coisa tua, né? Só. Isso é coisa de gente. Sabe o que Jeremias disse para Deus? Você já leu o livro de Jeremias? Aí leia, é uma aventura engraçadíssima. Ele chora muito e a gente entende tudo que ele fala, porque é igual a gente. Ele chega diante de Deus e diz assim, suas águas são águas de amargura para mim. O Senhor me decepcionou. Jeremias chega diante de Deus e diz, isso não fez o que eu esperava. Por que Jonas fica chateado com Deus? Porque Deus disse que ia matar os ninivitas e ele foi lá para ver o circo pegar fogo. O circo não pega fogo. O que ele faz? Ele fica chateado com Deus. Você não está correspondendo à minha expectativa que eu tinha do Deus que eu sirvo. Você tinha que ter feito isso, você não fez. Você acha que a gente transporta isso para os nossos relacionamentos? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. E aí nós nos tornamos pessoas amarguradas. E é muito interessante, né? Essa história não é nova. A Bíblia conta a história de um anjo que estava no céu e ele era lindo e perfeitinho. Quem de vocês conhece essa história? O sinete da perfeição era Satanás, não é? Carinha, olha, assim, top das galáxias. Ele era a Ferrari dos anjos. Cara, assim, ó, tudo de bom era ele. Qual que é o pensamento que traz a mente desse perfeitinho ser? A presunção. Ele queria o conhecimento, porque ele era tão perfeito que ele precisava expandir um pouco. Quem sabe, se eu me tornar parecido com ele, eu ainda desenvolva mais a minha perfeição. Eu seja melhor ainda. Isso na Bíblia é chamado de presunção. E ele é leal a essa presunção, que frustra a sua expectativa. Eu fico pensando no como deve ser difícil ser diabo. Não deve ser uma coisa fácil, gente. Pensa comigo o que acontece com Satanás. Vocês conhecem Jó? Quem que chama o diabo para conversar sobre Jó? O diabo está passando pelo céu e resolveu bater um papinho com Deus? É isso que acontece? Não. Deus manda chamar ele. Diz assim, Satanás, diabo, vem cá, eu tenho um trabalho para você. Você vai provar um homem para trazer ele ainda para mais perto de mim. Certo? E é o que ele faz. Deus dá limites para ele até onde ele pode ir para experimentar o Jó. E o que acontece no final da história? O Jó desvia? O Jó nega Deus? O que Jó fala, gente? Isso! Antes de acontecer tudo isso comigo, eu te conhecia de um jeito. Mas agora eu te conheço de um outro jeito. E esse outro jeito é master. Quem que foi a pecinha responsável por ele se tornar o master de conhecimento de Deus? O diabo de Deus. Você imagina como que a vida dele é difícil? Porque por mais que ele faça um bom trabalho, ele ainda vai perder fazendo um bom trabalho. E perder muito. E vai acumular sobre ele mais condenação. Mas Deus usa Satanás para trazer para Jó uma perspectiva diferente de Deus do que ele tinha antes. E sabe qual que é a primeira coisa que Jó faz depois que ele entende e passa por todas as provas e recebe o ok de Deus? Qual que é a primeira coisa que Jó faz? Ele reata com a esposa? Não. Ele compra de novo suas terras? Não. Sabe qual que é a primeira coisa que Jó faz depois que acaba toda a provação dele? A Bíblia diz que ele vai orar com seus amigos. A primeira coisa que Deus fala para Jó e coloca no coração dele, que Jó entende, você é a redenção na vida dos seus irmãos. Você vai lá e vai derramar graça, vai derramar perdão, vai derramar maravilhosamente sua vida sobre a vida deles. Você vai consertar esse negócio aí, Jó, para daí você seguir adiante.
Porque os amigos de Jó eram um lampejo de eternidade na vida daquele homem, depois que ele entendeu de verdade como o perdão estava disponível para ele e como ele podia acessar esse perdão. Era como se Jó dissesse para os amigos dele: eu preciso te dizer uma coisa olhando nos seus olhos. Se for para você cometer um grande erro na sua vida, cometa esse erro comigo, porque eu sou seu amigo e eu vou ter graça suficiente de Deus para te perdoar e para a gente continuar junto, porque é isso que Deus espera de nós. Você consegue entender como isso é profundo? A perspectiva de Deus, a impressa em Jó, a respeito do perdão era: você é a redenção dos erros do seu irmão. Você não é a condenação dos erros do seu irmão. Porque o perdão tem caráter redentivo. Ele traz de novo. Ele resgata. Claro, o outro pode não aceitar ser resgatado. Mas essa é a proposta dessa graça derramada, que alcança o outro, que traz o outro para perto. E que olha e diz assim: amado, na sua vida, se um dia você precisar fazer um grande erro, conta comigo, erra comigo. Porque aqui você vai encontrar graça, perdão. Porque esse é o meu papel na sua vida. Quantos de vocês estão dispostos a viver isso? Não precisa nem responder isso. Porque o perdão não é concedido, ele precisa ser assumido. Ele já foi concedido. E eu assumo o perdão quando eu chego diante do Mário e eu digo: eu roubei você. E aí o Mário, na sua perspectiva, olha para mim e diz: tá, realmente eu não esperava que você fizesse isso, mas você é meu irmão. Eu amo você. E eu existo na sua vida para quê? Para que você encontre em mim a redenção que foi disposta para você. Não foi o que Jesus fez pela gente? Não é assim que funciona com Jesus? Você erra, você peca. Você chega diante de Jesus e fala: Jesus, pequei. O que Jesus faz? E ele perdoa. E olha que interessante. A Bíblia diz assim: dos seus pecados eu não me lembro mais. E a gente diz assim: perdoar eu perdoo, mas não esqueço. E é verdade. Você não precisa esquecer. Você só precisa mudar um pouquinho essa questão para aquilo que é o padrão da Bíblia. Eu escolho não lembrar. Você acha que Deus não lembra das coisas erradas que a gente faz? Ele lembra, claro que ele lembra. Mas a Bíblia diz o quê? Ele fala assim: dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu não vou ficar trazendo isso de novo à memória. Eu não vou ficar trazendo lá de trás o que você fez de errado. Por quê? Porque pecado perdoado é pecado resolvido. Isso aí já está pronto, já foi feito. E eu agora olho para você com um olhar diferente, que é o olhar de redenção. O prumo não mudou de lugar. E ele está ali. A parede pode estar torta, mas o prumo está no seu lugar de retidão. Deus está exatamente onde nós o deixamos. Ele não mudou a posição dele. E é muito interessante que ele diz assim: os vossos pecados fazem separação entre Deus e vocês. É isso? É isso? Não. O texto diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É daqui para lá, não é de lá para cá. Somos nós os responsáveis por essa separação. Deus permanece acessível ou não? Quem é que não está acessando? Nós. Por causa da nossa iniquidade. Porque a gente tinha uma imagem de um Deus ideal que ia me dar coisas que eu espero e que não me deu. Agora eu estou chateado e nós estamos de mal. Nossa relação está abalada. E aí o que eu vou desfrutar em Deus? Nada. Porque eu não consigo acessar. Para mim aquilo se tornou um grande problema. O perdão fica retido não em Deus, mas em quem não perdoou. O delinquente que pecou e confessou fica perdoado. O injustiçado que não quis liberar o perdão fica como fiel depositário do pecado do outro. Você consegue entender essa dinâmica? O Mário não me perdoou. O que acontece com o Mário? Mas eu fui lá e confessei o meu pecado. Quem é que ficou com esse lance na mão? Ele. Ele é meu fiel depositário dos meus pecados. É alguém que vai cuidar dos meus pecados na vida dele. Melhor não, né, Mário? Deixa pra lá. Eu já tenho os meus para cuidar dos outros, fica ruim.
É melhor cada um cuidar dos seus, não é? Não é uma atitude muito lógica, muito coerente nós fazermos isso. E aí eu escolho então tomar essa postura diferente em relação ao pecado do outro. Eu fico pensando que você já imaginou o que aconteceria se Jesus tivesse demonstrado a menor atitude de amargura na cruz? Já pensou? Já tivesse mordido a boca assim? Raiva desse ser humano. E o que ia ter acontecido com a obra da cruz? Ó, cancelado. Por que você acha que a Bíblia fala que em tudo ele não abriu a boca? Por que a Bíblia põe isso lá? Que Jesus era quietinho? Não, gente. É porque ele viveu o seu papel do jeito que era para viver. E nos deu garantia de acesso a esse perdão total. Nós temos deixado nossos pecados nos fazer separação entre nós e Deus. Quando eu acesso o perdão, eu já tenho aquilo porque já foi me liberado através da minha confissão. E eu acho que nós precisamos aprender a viver nesse outro nível que a Bíblia nos propõe viver. Sabe, eu estava lendo a oração do Pai Nosso e eu acho que eu entendi sempre uma coisa errada. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as afirmações, a oração do Pai Nosso é uma afirmação. Então, por exemplo, ele diz assim: perdoa os meus pecados ou as minhas faltas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Isso te parece uma pergunta? Ó Deus, aí se der para o Senhor perdoar o meu pecado, perdoa como eu tenho perdoado. Não é assim? Ele está dizendo o quê? Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho feito com os outros. Eu penso que Jesus, nessa oração, fez ela de uma forma tão original e tão maravilhosa, que ele nos colocou numa encrenca bem grande. Porque ele diz assim: na mesma medida que você perdoa, é a medida que eu vou perdoar você. E é a gente mesmo que sentencia isso. Você concorda comigo? Quem aqui de vocês já orou o Pai Nosso uma vez na vida? Você está encrencado que nem eu. Porque ele está dizendo assim: me perdoe, você me perdoe, como eu. Você viu o tamanho da encrenca que você está envolvido? Quando a gente diz eu perdoo, mas não esqueço, o que a gente está querendo dizer? Eu preciso ver você sofrer um pouquinho ainda para ver se... Porque a gente presume que o perdão só vem se eu vir no outro o arrependimento. Quem te constitui o juiz sobre o teu irmão? Quem te constitui o juiz sobre você mesmo? Quem é o juiz que julga todos nós de maneira justa? Não é Jesus? Mas nós nos apropriamos disso. E queremos trazer uma certa vingança sobre nós mesmos a respeito dos nossos pecados. Eu já vi muita gente que se desviou porque diz assim: eu cometi um pecado e eu não consigo mais sentir o perdão. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: cara, eu experimentei um negócio e o negócio é bom e eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Lá na frente eu resolvo essa parada, mas agora eu vou curtir a onda. Eu escolho a minha presunção de acerto, de que lá na frente vai dar certo eu consertar. O que acontece muitas vezes? Pode não dar tempo. E se não der tempo, aí eu escolho uma outra coisa. Gente, isso aqui, se meu raciocínio estiver certo diante de Deus, eu acho que isso aqui é a maior tortura da vida de qualquer ser humano na face da terra e na eternidade. A Bíblia fala para nós que é para nós cuidarmos uns dos outros, que é para nós sermos, né, esses irmãos que cuidam uns dos outros. Aí eu olho para a Bíblia, até marquei isso aqui que eu achei interessante. Eu olho para a Bíblia e eu vejo o seguinte: eu não dei ao meu irmão o perdão que ele precisava receber. Eu não deixei ele acessar esse perdão. Ele confessou a minha falta para mim e eu criei um eu dele, que era o que eu esperava que ele fosse comigo, e ele não foi. Aí eu não perdoo. A Bíblia diz que quem não perdoa
não é perdoado. Aí vamos pressupor que eu seja condenado ao inferno. Olha o tamanho da loucura. O inferno acaba algum dia? O lago de fogo e enxofre acaba algum dia? Não. O sofrimento é eterno. Você já teve que pagar por alguma coisa que você não devia? Você já tiveram essa experiência? É bom? Você fica desejando, assim, nossa, estou esperando ver isso de novo? Por que não? Oi? É ruim? Angustia? Deixa chateado? Não é justo. O que mais? Não é justo. Agora você pensou, você pensando e sentindo isso a eternidade inteira? Você está a vida inteira lidando com isso. Chega no inferno e diz assim, o negócio aqui é o seguinte, aqui a gente não morre. Porque a gente tem que pagar uma dívida. Que já foi paga, mas que nós não aceitamos que estava paga. Você consegue imaginar o tamanho da frustração? Por isso que é o inferno, né? Você viver, isso é uma das coisas, claro, não vou reduzir o inferno a isso, né? Mas isso é uma das coisas que eu acho que deve ser muito difícil. E por isso que eu acho que é difícil ser lá, né? Tá lá no inferno. Todas as vezes que eu me nego a entender essa dinâmica do perdão de Deus comigo e de eu para com o outro, eu começo a sofrer, porque isso vem sobre mim. Eu fiquei olhando para a Bíblia, né, e tentando entender essas coisas todas, e essa loucura de pensamentos todas que veio na minha mente, e eu fiquei pensando, Deus, que triste deve ser a gente não conseguir se livrar dessa dor de não ter perdoado, de não ter sido redenção para as pessoas que estavam na nossa vida. Como é difícil isso. Tanto que quando alguém morre e tem uma treta entre essas pessoas, por exemplo, eu tenho lá uma pessoa que eu amo muito, e aí ela morre e a gente não acertou a treta. Como é que fica o coração de quem está vivo? Fica bom? Ainda bem, meu problema acabou de morrer. É assim que fica? O que acontece dentro da mente? Meu Deus, eu não consegui resolver, acertar, eu não consegui estar livre dessa pendência, e agora nunca mais eu vou conseguir lidar com isso. Não é difícil isso? Não corrói, não dói? Pois é. A Bíblia diz que o pão é nosso e o pecado é nosso. Quando é que os olhos dos discípulos são abertos depois da morte de Jesus? Lembra da história de Emaús? Quando é que os olhos deles se abrem? Qual que é o ato que Jesus está fazendo que os olhos deles se abrem? Ele parte o pão. Para que Jesus partiu o pão? O que a gente faz na ceia? Toda vez que a gente faz ceia. Esse aqui é o corpo de Cristo, que é dado por nós para perdão dos nossos pecados. Jesus está dizendo, o pecado aí era de vocês, e eu parti por vocês. E vocês estão aí se degladiando uns com os outros e não conseguem viver aquilo que de tão básico eu ensinei vocês a viverem. Vocês preferem ficar vivendo dessa forma medíocre que vocês estão vivendo, do que viverem a mensagem, aquilo que eu preguei para vocês. Vocês não querem viver, não estão escolhendo viver aquilo que eu deixei sobre a vida de vocês. Eu fico pensando que essa é talvez a maior expressão de amor de Jesus para nós e para os nossos discípulos, para os discípulos de Jesus. O perdão já está acessível. Nós precisamos apenas confessar. E aí nós acessamos isso. E a partir daí podem começar várias caminhadas. A caminhada de restaurar a confiança, a caminhada de sentimento de tristeza porque você errou. Tudo isso faz parte do processo. Mas você não é refém desse processo. Isso faz parte do processo de construção sua, dentro de você, que você não pode impor ao outro, que você não pode impor sobre outra pessoa. Então é muito difícil ver isso hoje e entender que nós talvez tenhamos vivido boa parte da nossa vida entendendo o perdão de uma maneira errada. Ele já está acessível. Para acessar nós temos que confessar nossa falta. Dizer, Deus, eu fiz isso aqui, eu fui assim. Não queria ser desse jeito, então eu preciso, consertar isso na minha vida. Eu assumo, eu fiz isso. Eu sou desse jeito, eu agi dessa forma.
Aí o perdão é acessado através dessa atitude de confissão. Mas nós não podemos ser o fiel depositário do nosso irmão. Olha que interessante que a Bíblia fala na história dos irmãos aí, né? O que ela diz sobre os dois? Um chegou e diz assim: pequei e não sou digno, me trata como um de teus empregados. O que acontece quando ele chega e encontra o pai? Ele nem termina o me trata como um de teus empregados, porque o pai não dá tempo de ele fazer isso. Porque quando nós admitimos a nossa falha, nós liberamos também a paternidade de Deus para nos alcançar. Agora, quando eu fico tentando me justificar ou justificar o porquê que o outro tem que se lascar diante do erro dele, o que acontece? Eu perco a mesa do pai. O que acontece com o menino que vai lá e diz assim: não é justo o que você está fazendo por ele? Você sabe o que ele fez? Você viu o jeito que ele te tratou? Você viu o que ele fez com a herança que nós conquistamos? Você acha justo tratar esse delinquente dessa forma e me tratar dessa forma que você está me tratando? Eu merecia coisa melhor. A Bíblia não fala pra gente, mas eu acho que esse camarada, se ele não se arrependeu, existe boa chance de ele não ir para o céu. Enquanto o outro que fez tudo errado, chegou diante de Deus e disse, do pai, e disse: fiz tudo errado. Você veja, ele não chegou assim: papai me perdoa, né, botando o pai dele numa situação de constrangimento. O que ele chega e disse? Eu fui tudo aquilo que você não merecia que eu fosse. Eu errei, fiz tudo errado. Eu só quero que você me aceite de novo. Só isso que eu te peço, me aceita de novo. Não precisa me tratar bem. Só diz pra mim que está tudo certo entre a gente. O que o pai faz? O que Deus faz quando você vai diante dele e diz: pai, pequei? Deus te aceita como esse pai. A Bíblia diz que o pai fez o que no pescoço do filho? Voou no pescoço do moleque, né? Deu uma gravata nele, disse: agora você vai me pagar se eu fiz isso. Não! A Bíblia diz que ele fez, ele foi lá, deu um abraço, grudou no pescoço do filho e fez o quê? O beijou. Você sabe qual que é o sinal do beijo na Bíblia? Já ouviu falar em ósculo santo? Já ouviu falar em ósculo santo? Quando os homens beijam, as mulheres também, o rosto um do outro. Sabe o que isso significa na cultura daquele tempo? Eu reconheço você como parte de mim. Você é bem-vindo na minha vida. Você é parte da minha vida. Eu reconheço você como parte de mim. Nós somos parte um do outro. Então o pai olha para ele e diz assim: filho, você é parte de mim. Essa casa aqui continua sendo sua casa. Mário, essa relação nossa continua sendo nossa relação. Está tudo legal. Estou um pouco doído, mas vai passar. Nós vamos... Você é a redenção na minha vida. Eu sou a redenção na sua vida. Você não acha isso maravilhoso? Eu, pelo menos, não sei se eu fiquei bobo demais eu lendo isso aqui, dizendo: Deus, mas como é que esse negócio funciona com o Senhor, né? Como é que com o Senhor é tão bom a gente experimentar isso? Mesmo depois de ter feito tanta coisa errada, mesmo depois de ter errado tanto, o Senhor olha, me dá um beijo no rosto e diz: eu vou fazer um churrasco para nós. Eu acho que Deus era gaúcho. Né? Vocês gostaram disso, né? Eu tenho certeza, né? Eu não tenho dúvida. Vou fazer um churrasco e nós vamos celebrar. Por que Deus celebra? Ele diz assim: porque o meu filho... Veja só. Ele não diz assim: porque o culpado assumiu sua culpa. É isso que o texto diz? Não. Ele diz assim: o meu filho que tinha se perdido voltou. Ou seja, essa pessoa não errou por qualquer outro motivo que não seja ter se perdido. Eu prefiro olhar para ela e dizer: se perdeu, mas achou o caminho. Seja bem-vindo. Estava morto e ressuscitou. Não deve ser uma alegria muito grande você, de repente, né, vamos dizer lá, alegria sofrer um acidente, não é, mas você vê uma pessoa que sofreu um acidente voltar à vida. Acho que deve ser uma experiência muito, muito linda. Você ressuscitar alguém, deve ser muito lindo, não é? E aí o pai diz assim: esse meu filho estava morto, mas ele acabou de ressuscitar. Não é motivo de se alegrar? Mas ele tinha morrido de verdade? Não. Ele tinha morrido para a relação deles. Ele amaldiçoou seu pai pedindo a sua herança antes do tempo. Ele envergonha seu pai, a honra de seu pai, pedindo uma coisa que ele não tinha o direito de pedir naquele momento.
Ele envergonha a sua casa, ele envergonha seu nome. O pai recebe ele e diz, ele tinha morrido, mas ele voltou. Ele tinha deixado de fazer parte da minha casa, mas ele voltou. E eu recebo ele com essa alegria de alguém que estava morto, mas voltou. O arrependimento vem trazendo sobre o coração dele uma restauração de sua identidade e de seu lugar na casa do Pai. Veja que interessante, né? Olhando para isso, eu fico pensando como Deus trabalha com as coisas. Você já pensou do tanto de bullying que o José sofreu por causa de Jesus? Qual que era a história que corria sobre Maria e o filho que ela tinha? Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Alguém deve ter perguntado ele o nome do vizinho? E de repente o José, que não parece, o Jesus que não aparece nada com a fuça de José, vai para cima e para baixo com o José. Quando ele passava na rua, o que vocês acham que os vizinhos pensavam dele? Coitado do José, lava com o filho de outro. José era marido de Maria, levava Jesus para cima e para baixo. As pessoas pensavam mal de José, coitado de José. Ele era a declaração do fruto de um adultério. Ele não correspondia a nenhuma das expectativas do povo e da cultura daquela época. Mas ele foi capaz de receber algo nas suas mãos para fazer, que tinha perspectiva, mas que estava muito longe de suas expectativas. O Deus das expectativas de José não era bem esse. Qual que era a expectativa de José? Que ele casasse com Maria, que ele tivesse a noite de núpcias com a Maria, que a Maria tivesse os filhos de quem? De José. Aí Deus vem e põe Jesus no ventre de Maria e diz, José casa com ela. O que José pensou em fazer? Eu vou desistir. Isso aqui não vai dar certo. Esse filho não é meu. E de noite, o que Deus vai e fala com José? José, fica de boa, não aconteceu nada de errado. O filho, quem botou no ventre dela fui eu. Aceita aí, caminha, faz tua parte no plano. José reluta um pouco, mas o que José faz? Ele aceita a condição que Deus dá para ele, ainda que sejam diferentes de suas expectativas. Quem é José para nós hoje? Para mim, José é o cara. É o cara que Deus pode contar com ele para qualquer coisa. Inclusive, para passar por um papel desse, difícil. José age como alguém que não tem direito. Ele sacrificou a sua razão para que Deus fizesse o que Deus queria fazer. E aí eu lembrei que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não entendo por que Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaac. Você já pensou isso alguma vez? Onde é que Deus estava com a cabeça quando ele fez isso? Para pedir para um pai sacrificar um filho. O que Deus estava querendo fazer? Aí alguém diz assim, Deus estava querendo levar Abraão até o limite, para saber até onde ele estaria disposto a ir com Deus. Eu acho que até tem um pingo de razão nisso, mas eu acho que a coisa é mais profunda. Deus estava querendo levar o Abraão a entender o que Deus já tinha feito por ele. Você tem noção do que eu fiz por você, Abraão? Eu já entreguei tudo que eu tinha. Em você vão ser benditas todas as famílias da terra, mas sabe por quê? Porque eu entreguei o meu filho, como você está com o teu Isaac aí, só que tem uma diferença. O teu Isaac vai ficar com você. O meu não. O meu eu abri mão dele. Para que você encontrasse o seu perdão. Então Deus leva essas pessoas às suas máximas. Abraão leva 24 anos para se tornar pai. E Deus faz ele ter um filho em 9 meses. Mas Deus só dá um filho para ele depois que ele se transformou em pai. Deus prepara ele por 24 anos. E mostra, Abraão, você vai ser assim. Aí Deus dá um filho para ele. Porque para Deus era mais importante que ele entendesse a paternidade de Deus do que sua perspectiva errada, sua expectativa errada a respeito da vida. Qual que é a minha ideia com toda essa informação que eu trouxe para vocês? É que nós entendamos de uma vez por todas que como comunidade, como igreja,
nós precisamos viver como um povo perdoado. E nós precisamos começar a viver isso nas nossas relações, em todos os aspectos que nós conseguirmos e pudermos. Então eu oro para que você seja, de alguma forma, alguém que viva essa perspectiva diante de Deus. E que você consiga acessar isso diante de Deus. E esse conhecimento restaure não só a sua vida com Deus, mas a sua vida com as outras pessoas. Eu queria que você pudesse ser aquele filho que volta para casa. E não aquele filho que fica reclamando porque o pai perdoou o outro e não olhou para aquilo que de certo ele fez. Ele pagou o preço por todos nós e nós temos que colocar o nosso coração na perspectiva correta. E eu oro para que você consiga colocar o seu coração na perspectiva correta. Queria que você fechasse os seus olhos, que nós pudéssemos orar e pedir a Deus para que Ele nos ajudasse a termos a perspectiva correta a partir daquilo que Ele tem e quer fazer para as nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele venha falar com a gente, que Ele venha dar ao nosso coração